Olá a todos, o meu nome é Ângela Mateus e sou professora de português. O meu objetivo é contar lentamente histórias mais ou menos conhecidas em português europeu. Vão ser legendadas para facilitar a compreensão. O pequeno polegar. Era uma vez um casal de camponeses que conversava. Como é triste não ter filhos. A nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e alegria. É verdade, respondeu a mulher suspirando. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz. Íamos amá-lo de todo o coração. Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se mal disposta e, passados 7 meses, deu à luz um menino perfeitamente formado, mas do tamanhinho de um polegar. Então deram-lhe o nome Pequeno Polegar. Os pais alimentavam-no o melhor possível, mas o menino não cresceu. Ficou do mesmo tamanho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito feliz e, bem cedo, revelou ser uma criança muito ativa e inteligente. Sabia resolver muitas coisas. O casal de camponeses estava muito feliz com o seu menino. Um dia, o camponês estava a preparar-se para ir à floresta rachar lenha e disse para si próprio: como gostaria que alguém me fosse buscar o carro para trazer a lenha. O pequeno polegar ouviu e respondeu: oh pai, eu vou. Fica sossegado, levarei o carro e chegarei lá na hora certa. O pai riu-se bem disposto e perguntou-lhe: e como vais fazer isso? Tu és muito pequeno para segurar as rédeas e guiar um cavalo. Não faz mal, pai. Se a mãe o atrelar, eu sento-me na orelha do cavalo e digo-lhe como e onde deve ir. Está bem, respondeu-lhe o pai a brincar. Por uma vez podemos experimentar. Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou o polegar numa das orelhas do cavalo e o menino ia gritando como e onde ele devia ir. Ei, ar, ar, irra! O cavalo andava direito, como se fosse guiado por um cocheiro. E o carro seguia o caminho certo para a floresta. Eis que, justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram 2 viajantes. Meu Deus, disse um deles, que é isso? Vai ali um carro e o cocheiro que grita para o cavalo é invisível. Isso não é normal, disse o outro. Vamos seguir o carro e ver onde vai parar. O carro entrou direito na floresta e foi onde estava a lenha rachada e o pai. O menino gritou-lhe: estamos aqui, pai. Vês que consegui trazer o carro? Agora vem descer-me daqui. Feliz, o pai segurou o cavalo
com a mão esquerda e com a direita tirou o filho da sua orelha. Satisfeito de ter provado o seu valor, o menino foi sentar-se numa pedra. Quando os dois viajantes viram o menino, ficaram tão admirados que não sabiam o que dizer. Então, um deles chamou o outro de lado e disse: Escuta, aquele miúdo poderia fazer a nossa fortuna se o exibíssemos em feiras nas grandes cidades. Vamos comprá-lo? Aproximaram-se do camponês e disseram-lhe: Vende-nos o teu anãozinho. Nós vamos tratar bem dele e vai ter um futuro muito feliz conosco. Não, nem pensar, respondeu o pai. Ele é o meu filho, a alegria do meu coração. Jamais o venderia, nem por todo o ouro do mundo. Mas o pequeno Polegar, ouvindo esse negócio, trepou pelas dobras da roupa do pai, sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido: Pai, podes vender-me, não te preocupes, o ouro dá-nos jeito e eu saberei voltar outra vez. Assim, depois de muito discutir, o pai deu-o aos homens, em troca de muitas moedas de ouro. Onde queres que te ponha? Perguntou um dos homens. Senta-me na aba do teu chapéu. Aí eu poderei sentar-me à vontade e admirar toda a região sem perigo de cair. Fizeram-lhe a vontade. Polegar despediu-se do pai e, em seguida, foram andando. Andaram até ao escurecer. Aí o pequeno disse: Põe-me no chão um pouquinho. Estou a precisar de comer um pouco. Podes ficar aí mesmo, disse o homem. Não tem importância. Também os passarinhos, de vez em quando, deixam cair alguma coisa na nossa cabeça. Não, insistiu o pequeno Polegar. Conheço bem as minhas conveniências. Desce-me depressa. O homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada. O pequeno, então, meteu-se por entre os torrões de terra, saltitando de cá para lá, e de repente resvalou para dentro de um buraco de rato, o que justamente estava procurando. Boa noite, senhores. Podem continuar o vosso caminho sem mim, gritou-lhes a rir o menino. Os dois homens correram e sondaram o buraco com um pau, mas foi trabalho perdido. Polegar ia resvalando sempre mais para o fundo e, num instante, desceu a noite escura. Os homens tiveram de partir cheios de raiva e com a bolsa vazia. Quando Polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria subterrânea. Pensou: é perigoso andar pelos campos no escuro. Podemos partir o pescoço ou uma perna. Para sua sorte, encontrou uma casca de caracol vazia. Ai, que bom! Aqui poderei passar a noite em segurança. E meteu-se dentro dela. Pouco depois, já ia adormecendo, quando ouviu passar outros dois homens, um dos quais dizia: Como faremos para tirar o ouro e a prata do rico vigário? Eu posso ensinar-te, gritou o pequeno Polegar. Que é isso? Disse assustado um dos ladrões. Ouvi alguém falar. Pararam e puseram-se a escutar.
Então Polegar repetiu: levem-me convosco e eu vos ajudarei. Mas onde estás? Procurem no chão e prestem atenção a uma casca de caracol de onde sai a minha voz. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontraram-no, apanharam-no. Tu, pedacinho de gente, como podes ajudar-nos? Perguntaram. Ouçam, disse o pequeno. Eu posso entrar pela grade da janela no quarto do senhor vigário e entrego-vos o que quiserem. Está bem, disseram os ladrões. Vamos ver para que serves. Quando chegaram à casa paroquial, Polegar enfiou-se pelas grades e entrou no quarto. Lá dentro, pôs-se a gritar com todas as forças dos seus pulmões. Querem tudo o que há aqui? Os ladrões assustaram-se, com medo que o barulho acordasse alguém, e sussurraram-lhe: fala baixo, não acordes ninguém. Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez: o que querem? Querem tudo o que há aqui. A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu e sentou-se na cama. Assustadíssimos, os ladrões fugiram até bastante longe. Então é que perceberam: aquele pedacinho de gente está a enganar-nos. Voltaram atrás e sussurraram-lhe através da grade: deixa-te de brincadeiras e passa-nos qualquer coisa. Polegar então gritou mais alto ainda: dou-vos tudo, mas estendam as mãos aqui para dentro. A empregada, que estava a escutar, ouviu-o distintamente. Saltou da cama e foi ao quarto. Os ladrões fugiram precipitadamente. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela, mas, quando voltou, Polegar já tinha fugido para um monte de feno. Após ter procurado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, julgando ter sonhado de olhos abertos. Polegar, trepando pelas hastes de feno, encontrara um excelente lugar para dormir. Tencionava descansar até chegar o dia e regressar à casa dos pais. Mas aguardavam-no outras experiências. Sim, o mundo está cheio de sofrimentos e aborrecimentos. De manhã cedo, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se, em primeiro lugar, aos montes de feno e apanhou uma grande braçada, justamente daquele onde se encontrava Polegar dormindo. Este dormia tão profundamente que não percebeu nada e foi acordar somente na boca da vaca, que o engolira junto com o feno. Ai, que medo! Exclamou ele. Como fui cair dentro de um buraco? Logo, porém, percebeu onde estava e, como era difícil desviar-se dos dentes para não ser mastigado, conseguiu escorregar para dentro do estômago do animal. Esqueceram de colocar janelas neste quartinho, disse, e
não entra nem um raio de sol. O apartamento não lhe agradava nada, mas o pior era que, pela porta, continuava a entrar sempre mais feno e o espaço ficava cada vez mais apertado. Por fim, cheio de medo, gritou com toda a força: "Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno!" A criada, nesse momento a mungir a vaca, ouviu uma voz falar, mas não viu ninguém. Reconheceu a mesma voz que ouvira durante a noite e assustou-se. Foi a correr para casa, gritando: "Meu Deus, reverendo, a vaca falou!" "O quê? Enlouqueceste?" disse o vigário. Contudo, foi pessoalmente ao estábulo ver o que se passava. Mal havia posto o pé lá dentro, Polegar tornou a gritar: "Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno!" O vigário também se assustou e pensou que havia entrado um espírito maligno na vaca. Mandou logo matá-la. Uma vez abatida, pegaram o estômago e atiraram-no para longe. Com grande dificuldade, Polegar conseguiu abrir caminho e avançar. Começou a correr com todas as suas forças até chegar a casa. Aí voltou a gritar bem alto pelos pais, até que estes acordaram. "Querido pai, sou eu que voltei! Que felicidade! O nosso querido filho voltou!" gritaram os pais muito contentes. "Ah!" disse o pai, "como estivemos aflitos por tua causa." "Sim, pai, andei muito por esse mundo. Agora voltei e estou muito feliz de vos voltar a ver. Vou contar-vos todas as minhas aventuras. Estive num buraco de ratos, numa casca de caracol, na casa de um vigário e no estômago de uma vaca. Agora quero ficar para sempre com meus queridos pais. E nós não te venderemos nunca, nem por todo o ouro do mundo", responderam os pais, abraçando e beijando ternamente o filho querido. Deram-lhe comida e bebida. Fizeram-lhe roupas novas, porque as que trazia estavam estragadas da viagem. Com as moedas que trazia, conseguiram ter uma vida melhor e foram felizes para sempre. Obrigada por terem ouvido a minha história. Continuem a ouvir, pois tenho muitas histórias para contar. Sigam o meu canal no YouTube. Se gostaram, coloquem um gosto abaixo do vídeo. Obrigada, até à próxima!